O Poder Legislativo. Poder Legislativo. Em respeito aos cidadãos e cidadãs bagiense e ao princípio constitucional da publicidade, transmite, a partir de agora, mais uma sessão da Câmara Municipal de Baixio. Câmara Municipal de Baixio. Poder Legislativo. Boa tarde a todos. Com a presença dos senhores vereadores, eu declaro aberta a terceira sessão ordinária deste segundo período legislativo 2014. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o secretário desta casa, cumprimentar as demais pessoas que se encontram no plenário. De conformidade e entendimento com os senhores vereadores, vamos dispensar a leitura da ata desta sessão. E dando início a esta sessão, eu quero informar os senhores vereadores que deram entrada a 3 projetos de resolução, 2 projetos de resolução e um projeto de lei na secretaria desta casa, os quais se encontram aqui, e eu peço ao secretário para fazer a leitura dos mesmos. Excelentíssimo presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadãos presentes, em nome da presidência, desejo as boas-vindas à terceira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014. Projeto de resolução número 06, de 19 de agosto de 2014, da mesa diretora. Altera o caput do artigo 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Baixio, Ceará. A mesa diretora da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, no uso de suas atribuições regimentais contidas no artigo 34, 3 e 4, propõe o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, a qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 30. A mesa da Câmara, excluída a sessão de posse, será eleita na última sessão ordinária do último período legislativo, devendo os interessados, para fins de registro, apresentarem a chapa de eleição da mesa na Secretaria da Câmara para protocolo 30 dias antes da realização do pleito. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O projeto eleitoral democrático é uma das bases fundamentais da estrutura social moderna. Quanto mais equitativas forem as formas que possibilitam o acesso democrático aos cargos político-administrativo, maior serão os benefícios sociais e garantia do interesse público. Neste sentido, observando que havia uma grande lacuna no regimento interno da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, no tocante à falta de regramento para a organização da eleição da mesa diretora, nos motivamos a fazer uma alteração no artigo 30 para que todos os interessados em participar deste pleito eleitoral possam apresentar suas propostas e tentar, da forma mais democrática e pacífica, concorrer aos cargos da mesa diretora deste Poder Legislativo. Tal medida busca efetivar os princípios constitucionais da transparência e eficiência. É uma medida que possibilitará a igualdade de participação entre os interessados, pois, ao registrarem a chapa da eleição, poderão, dentro de um mês, utilizar-se dos meios legalmente e democraticamente necessários para concorrerem aos cargos ofertados. Destarte, consideramos imprescindível a aprovação desta alteração do artigo 30 do Regimento Interno. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baixio, 19 de agosto de 2014. Mesa diretora e vereadores que subscrevem: Severino Humberto, Geraldo Bezerra Belo, Francisco Bernardo Santos e Maria das Dores Neta Souza. Projeto de resolução número 07/2014, de 21 de agosto de 2014, da senhora Severina Humberto da Silva. Concede a comenda deputado José Valfrido Monteiro ao senhor Newton Ricardo de Alencar. A vereadora Severina Humberto da Silva, no uso de suas garantias regimentais, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Baixio, nos termos da Lei 358/2006, concede a comenda José Valfrido Monteiro ao senhor Newton Ricardo de Alencar.
esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Newton Ricardo de Alencar é um ícone da política municipal, sendo várias vezes eleito prefeito, e realizou inúmeras contribuições sociais e políticas que elevaram as condições de vida do povo baixense, bem como projetos voltados ao desenvolvimento da economia local. Destarte a concessão da comenda José Valfrido Monteiro ao senhor Newton Ricardo é mais do que merecida, pois estão contemplados todos os méritos da Lei nº 358/2006, previstos no artigo 1º. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, 21 de agosto de 2014, Severino Alberto da Silva, subscreve Francisco Bernardo Santos. Projeto de Lei número 08, de 21 de agosto de 2014, do senhor Sérgio Maurílio Holanda Farias. Dá nome ao conjunto de casas do Parque 2, situado por detrás do antigo matadouro público de Baixio, de Maria Rafaela Quaresma Lima. O vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias, nas suas atribuições e competências regimentais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado o conjunto de casas do Parque 2, situado por detrás do antigo matadouro público de Baixio, de conjunto habitacional Maria Rafaela Quaresma Lima. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativo. O conjunto de casas do Parque 2, situado por detrás do antigo matadouro público de Baixio, já passou por inúmeros problemas em decorrência da falta de denominação legal. Ao ter endereço devidamente reconhecido, aprovado pelo Legislativo, as famílias que lá residem legalmente terão lar. A justificativa para a escolha do nome da localidade se deu porque, perto deste conjunto de casas que ora se nomeia, há o conjunto habitacional Mangios, avó da jovem estudante Rafaela, jovem cheia de perspectivas que teve sua vida interrompida precocemente. Guardar sua memória neste jovem conjunto de casas, próximo ao do que traz o nome de sua avó, é a medida que se justifica. Neste sentido, solicito a aprovação desta propositura pelos demais edis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, 21 de agosto de 2014, Sérgio Maurílio Holanda Farias, vereador. Os projetos, ora apresentados, serão encaminhados às comissões devidas para serem analisados e, posteriormente, colocaremos em votação. Eu quero só me referir aqui ao projeto de resolução da mesa diretora. Esse projeto tem a finalidade primordial exatamente para realizarmos a eleição da mesa diretora com transparência, com licitura e, sem dúvida, vamos fazer uma eleição aqui democraticamente. O provável candidato que realmente deseja disputar vai, sendo aprovado esse projeto, eu quero pedir aqui o apoio a todos os vereadores que na processão vamos colocar em votação e quem realmente deseja disputar a eleição da mesa diretora terá que registrar a sua chapa 30 dias antes da eleição, exatamente para realizarmos uma eleição democrática e transparente. E dando continuidade à sessão, eu faculto a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Francisco Bernardo dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento demais vereadores, secretário Jovimário, quero cumprimentar também a todos os presentes, na pessoa de Serlane. Senhores e senhoras, vou referenciar as minhas palavras neste projeto de resolução apresentado pela mesa diretora. Eu acho muito importante a apresentação, votação e aprovação deste projeto de resolução, bem porque, através da aprovação deste projeto, nós teremos celeridade e transparência no processo eleitoral da mesa diretora, bem porque é de conhecimento de todos nós, vereadores e do público em geral, que em processos eleitorais anteriores, não só no município de Baixio, havia algumas manobras consideradas até ilegais. Entretanto, esse projeto de resolução vem corrigir essas distorções. E é importante que a gente vote favoravelmente a esse projeto. E ainda digo mais. Eu acredito que aqui na Câmara não existe grupo de 4, de 7 ou de 9 vereadores.
aqui existe um conjunto, e baseado neste conjunto, e de acordo com a celeridade de todos os vereadores, nós deveríamos chegar a um entendimento. Bem porque nós sabemos que disputa eleitoral só traz prejuízo. Sou favorável ao projeto, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias. Meu boa tarde a todos. Inicio hoje minha pauta do dia, saudando os presentes, na pessoa aqui de Ilanildo, José, os demais. Saudo a todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente. Saudo o nosso nosso secretário, Júlio Mário Adrelino. Meus amigos, hoje eu tenho uma pauta resumida. Gostaria apenas de fazer algumas colocações que sempre são nos feitas. Apoio a resolução também apresentada pelo presidente e toda a mesa diretora. Concordo com as palavras do vereador Bernardo, que tudo que é transparente é moderno e é eficaz, traz uma eficiência no processo, um resultado eficaz, né? Mas iniciando hoje a minha pauta, eu quero, senhor presidente, apenas que seja enviado um ofício, reforçando um ofício anterior, 07 de 2014, da OP, da Ouvidoria Parlamentar, seja enviado à senhora prefeita, porque esse mesmo ainda não foi respondido. Eu gostaria que isso fosse feito o mais breve possível. E também, pode ser até no mesmo ofício, ou em ofício separado, pedir uma posição oficial do município com relação àquele artigo citado na lei anterior, o artigo 57 da lei de 408, sobre o tempo adicional de serviço para os funcionários. Qual a posição oficial do município com relação a esse artigo? Se irá adotar as medidas ou se pretende fazer algum tipo de negociação, porque até mesmo envolve períodos anteriores à atual gestão. É de 2009, portanto, não cabe somente a essa gestão atual, mas é uma decisão atual sobre os retroativos e sobre a adoção dessa medida para corrigir os salários dos funcionários. E para encerrar minha pauta também, eu gostaria de pedir um ofício que fosse enviado ao promotor para que nos envie um termo, uma cópia do termo de audiência com relação ainda àquele problema das casas, da Minha Casa Minha Vida, para a gente ter conhecimento como ficou esse acordo final e como está o andamento desse problema, dessa celeuma, das 40 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O mais agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa tarde. A palavra continua facultada. Com a palavra a vereadora Maria do Socorro Salles Silva. Gostaria de saudar todos os vereadores presentes, vereadoras, na pessoa do presidente Donizete Cavalcante, funcionário da casa e secretário dessa casa, Júlio Mário Anderelino, e os demais funcionários, Cida, Clairto e Geraldinho, e também os presentes aqui na plenária, como também todos aqueles que acompanham essa sessão ordinária pela Rádio Alternativa. Meu boa tarde e minhas saudações. Nesse momento eu gostaria só de fazer algumas colocações e pedir ao senhor presidente, juntamente com a secretaria desta casa, em relação do posicionamento da gestora municipal ao incentivo dos ACS que foram aprovados e que já estão lotados, no município já foram convocados, já estão lotados, os ACS que foram selecionados no último concurso público, que é um número de 4. Esses ACS, como são efetivados pelo município, e como o teto do município é apenas de 15 ACS que recebe recurso do Ministério da Saúde, fica na responsabilidade da gestora municipal efetivar o incentivo a esses ACS, porque os mesmos estão executando os mesmos serviços que o ACS que é efetivado pelo Estado faz, e, no entanto, desde a sua admissão, ainda não receberam o incentivo municipal, e é necessário que a gestora agilize, enfatize isso daí,
e agilize para que seja mandado o projeto de lei para esta Casa Legislativa, para que essa Casa possa apreciar e possa aprovar esse projeto de lei, concedendo o incentivo que, no momento, o município repassa para os ACS do Estado 20% do que entra do Ministério da Saúde. Então, é preciso que seja garantido esse direito também aos ACS que foram selecionados no concurso público e que se tornaram funcionários municipais, como também gostaria que fosse, junto com essa minha colocação, fosse enviada à gestora, qual o posicionamento dela em relação ao projeto que, em audiência com os representantes dos agentes de saúde, ela se comprometeu de mandar para esta Casa, revendo o valor do incentivo do agente comunitário de saúde, que todos os municípios circunvizinhos e da nossa regional já recebe um percentual de 40% do que entra do Ministério da Saúde todos os meses. E Baixio ainda se encontra em 20%. Então, gostaria que ela tivesse um posicionamento, já que no ano anterior entrei com esse projeto de lei, mas retirei da pauta para que a prefeita pudesse se posicionar e que pudesse ver com bons olhos a situação dos agentes, tanto efetivados pelo Estado, como também agora dos agentes municipais. E também fazer outra solicitação em relação também a uma lei aprovada por esta Casa, no ano passado, que foi a lei de criação, inclusive a lei da minha autoria, lei de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Foi aprovada desde o ano passado esta lei e até então não se foi ainda executado o processo de formação do Conselho. Então, eu gostaria que fosse enviado um ofício para a secretária de assistência do município, perguntando qual o posicionamento e como é que está o processo de criação desse Conselho. Porque se a lei for aprovada, é porque a lei precisa ser executada e precisa de fato. Até porque, agora, este mês de agosto, é o mês que se comemora a promulgação da Lei Maria da Penha. Então, seria um mês oportuno para se criar no nosso município o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Porque são muitas causas que precisam ser trabalhadas dentro do Conselho. Foi uma lei aprovada por unanimidade nessa Casa e que precisa ser executada. Porque não adianta o Poder Legislativo criar lei para ficar engavetado. Não adianta se pensar em lei para que essas leis não sejam executadas. É necessário e é urgente que seja criado o Conselho Municipal, até porque, eu já disse em colocações anteriores, o município ele perde recurso por não ter o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O município perde projetos, nós sabemos que nós temos, tanto a nível federal, como também a nível estadual, nós temos coordenadorias especiais da mulher que têm projetos voltados para o município. E o município de Baixio fica de fora justamente por não ter criado o seu Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, eu gostaria que fosse mandado em caráter de urgência esse ofício, para que a secretária se posicione como é que está o processo de criação do Conselho. E gostaria também de fazer menção também, já que se aproxima a festa do município no próximo mês, e que geralmente nas festas do município há os desfiles estudantis. No ano passado, infelizmente, não houve, mas é tradição em nosso município ter o desfile das escolas das redes municipais de ensino, que fosse pensado também pela gestora a aquisição do fardamento escolar, que desde que ela assumiu, do ano passado, não foi feito ainda o fardamento escolar para o alunado. Então, aproveita já esse momento da festa do município, né, até para ter uma festa bonita, um desfile estudantil bonito, e para suprir uma necessidade e um direito de todo o alunado, que é a garantia do seu fardamento escolar. Está dentro das leis e é necessário que seja garantido esse direito, até porque sabemos e conhecemos as condições das famílias do nosso município. Sabemos que tem mães que, às vezes, se a gente for avaliar o índice de evasão escolar, o índice de crianças que faltam à sala de aula, muitas vezes essas crianças estão ausentes por não ter nem o que vestir, nem o que calçar. E isso não é admissível nos tempos que nós estamos vivendo, em que nós sabemos que tem o recurso e que nós sabemos que é necessário empregar esses recursos naquilo que é destinado ao recurso. Então, eu acho que já está em tempo. No ano passado, tudo bem, era um período de adaptação da gestão, mas esse ano já é necessário e urgente que seja garantido fardamento escolar para todas as nossas crianças da rede do município, até porque para
deixar a festa do município, geralmente as gestões fazem nesses períodos, deixar bonita a festa, com um desfile estudantil, com todo o alunado fardado e garantido os seus direitos. Então, essas são as minhas colocações. Gostaria também de dizer, senhor presidente, que sou totalmente a favor no projeto de resolução aprovado por Vossa Excelência, juntamente com toda a mesa diretora, até porque faço parte dessa mesa diretora, e acredito que se faz política, se faz eleição, principalmente essa eleição interna da Câmara, de forma democrática, de forma bem lícita. Então, aprovo totalmente esse projeto, já me posiciono a favor desse projeto de resolução e acredito que todos os demais edis também pensam da mesma forma. Então, meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Severina Berto da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, secretário Dudu, funcionário desta casa, Clairto, Cida e Geraldinho, meu boa tarde. As pessoas do plenário, eu deixo o meu abraço. Repassando minhas palavras, quero dizer ao senhor presidente que sou a favor do seu projeto. Quero também parabenizar a senhora prefeita Laura pelas reformas das estradas e também pelo fardamento das escolas que está chegando para os nossos alunos. Quero também dizer para os caros colegas vereadores que o meu projeto do EMOS, que foi aprovado nesta casa, na próxima quarta-feira, dia 27, está sendo movimentado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baixio. Estamos, nós do sindicato, trabalhando com esse projeto do EMOS e movimentando aqueles agricultores que esteja sócio, que não esteja, que o associado, que fazer a doação de sangue, que esteja em atraso, a gente está colocando o sindicato em dias, uma participação dos agricultores. E os agricultores que não são associados vai ter sua carteirinha do sindicato. Quero também pedir ao senhor presidente que mande um ofício para a secretária de administração, que ali onde fica o comércio, ali onde antes fazia a feira ali dentro, que sempre fique aberto, porque ali está fechado, e foi um senhor me procurar, porque às vezes tem alguém que procura um banheiro para ir, e ali sempre está continuando fechado. Então, que ali continue aberto, para aquele povo que vem do sítio, às vezes não tenha para onde ir, esteja ali sempre aberto. Essas são minhas palavras e meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Após o pronunciamento dos senhores vereadores, eu quero aqui registrar a presença do assessor jurídico, né, doutor Francisco Elton Ribeiro, e dizer para os senhores vereadores que todas as solicitações aqui feitas, esses ofícios serão enviados aos órgãos competentes. E encerrando esta sessão, eu quero agradecer desde já o apoio para o projeto de resolução desta mesa diretora, e na próxima sessão iremos colocar em votação. Quero convidar todos os vereadores para a próxima quinta-feira, a partir das 14 horas, para mais uma sessão ordinária. Declaro encerrado este trabalho. Você acabou de ouvir mais uma sessão da Câmara Municipal de Baixio. Poder Legislativo.